Olá pessoal, eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é sobre elementos e leituras de mapas. Mas para começar a aula, então, vamos definir o que é mapa, tá? Por quê? O objetivo da nossa aula de hoje é compreender os elementos de leitura de um mapa e também no final da aula nós vamos elaborar um croquis da nossa escola, tá bom? Então vamos lá. O que são mapas? Os mapas, eles são as mais antigas representações do pensamento geográfico. Registros mostram que eles existiam na Grécia Antiga, no Império Romano e entre outras civilizações da Antiguidade. Os primeiros, eles eram feitos em madeiras, esculpidos em pedras, eles eram pintados ou desenhados sobre a pele de animais. Assim eram os primeiros mapas. Qual que era a função dos mapas? Então, naquele período, lá na Antiguidade, a função do mapa era conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, demarcar território de caça e representar a visão de mundo dos povos que habitavam naquela época. Desde sempre, o homem ele registra o espaço onde ele vive. Então, agora nós vamos ver algumas fotografias de mapas antigos, né? Então, os mapas esculpidos, né, em pedra, em madeira. Aqui uma representação também de um mapa antigo. Então, se a gente parar para pensar em como é o mapa que nós visualizamos hoje, tem uma diferença muito grande. Hoje nós temos mais informações no mapa do que tinha nesses mapas no período da Antiguidade. Mas para aqueles povos forneciam sim informações importantes. Eles conheciam ali o espaço onde eles habitavam e também onde eles dominavam. Então vamos lá. Os mapas, eles são muito importantes. Por quê? Eles são uma ferramenta de comunicação. É possível nós fazermos a leitura de um mapa e compreender os aspectos daquele território que está sendo abrangido naquele mapa. Por exemplo, eu posso conhecer a vegetação, eu posso conhecer o clima, os dados da população através do mapa. O mapa pode me dar informação de qual é a expectativa de vida dos habitantes, qual que é o índice de alfabetização daqueles habitantes por região. Então, ele é muito importante para isso. Além do que, podemos também, através do mapa, nos localizarmos e conhecer o espaço geográfico. Existem diferentes mapas temáticos. Nós temos uma variedade de temas que a gente pode abordar no mapa. Então, esses mapas temáticos, eles vão nos mostrar sobre o que está sendo tratado, qual é o assunto que está sendo tratado em um determinado mapa. Então, ele aborda elementos naturais e elementos humanos do espaço geográfico. E aí nós temos um exemplo aqui de um mapa temático. Então, quando eu só visualizo o mapa, eu não tenho muita ideia da qual a informação que ele está me mostrando. Por isso, eu tenho que fazer o quê? Ler o título do mapa e fazer uma leitura da legenda. Então, esse mapa, ele tem um tema, por isso ele é temático. Mapa de densidade populacional. É o número de habitantes por quilômetro quadrado dos municípios do Brasil no ano de 2019. Então, fazendo a leitura da legenda, o que eu vou observar? Que quanto mais clarinho for a cor, menos habitantes por quilômetro quadrado eu vou ter nessa região. Quanto mais escuro for, mais habitantes por quilômetro quadrado eu vou ter nessa região. Então, é uma forma de eu conhecer esse mapa, conhecer ali o território brasileiro em relação à densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. E agora nós vamos fazer o nosso primeiro quiz, presta atenção. Ao analisarmos um mapa do Brasil, que tem como tema a distribuição da população por estado, podemos verificar que a concentração populacional
nos estados da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, é bem mais elevada que nos estados da região norte, como Roraima e Amapá. Nesse caso, o tipo de mapa que tipo de mapa é objeto de análise? Eu estou falando do quê? A, um mapa físico, B, um mapa demográfico, C, um mapa histórico ou D, um mapa econômico. Agora a atividade é com vocês. Então, estudantes, conseguiram responder a atividade? Vamos ver quem acertou? Então, nós estamos analisando um mapa de concentração populacional. Fala da distribuição da população. Então, logo, eu estou falando de um mapa demográfico, de demografia. Para você que acertou, parabéns! Então, continuando lá, nós já sabemos o que é um mapa, vimos os mapas ali, modelos de mapas da antiguidade, né? E agora nós vamos falar sobre os elementos de um mapa, ok? Então, os elementos que compõem um mapa, ou sejam, as partes obrigatórias dos mapas, são o título, a legenda, a escala, a orientação e a projeção cartográfica. Então, vamos ver lá, elementos de um mapa. Então, eu tenho um mapa e esse meu mapa tem elementos que faz com que possibilita para mim, né, fazer a leitura desse mapa. Então, eu tenho o título, né, que indica ali o tema do mapa. Eu vou ter a orientação, no caso aqui eu tenho a Rosa dos Ventos. Eu tenho a escala, que vai indicar o número de vezes que a paisagem real foi reduzida. Eu tenho a legenda, né, que são os sinais ou cores ali que ajudam a perceber o mapa. E eu tenho a fonte, que vai me indicar a origem dos dados e informações apresentadas no mapa. Então, vamos lá. Primeiro, o título. O título do mapa indica o tema do assunto, bem como informações como a localidade, tempo, além de qualquer outro tipo de informação que possa ser relevante para a compreensão. Então, aquele primeiro mapa que nós vimos, ele era um mapa de densidade demográfica, número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, ele tinha um tema, ele tinha um assunto. Então, o título, ele deve ser a primeira coisa que nós temos que observar a fazer a leitura de um mapa. A legenda é muito importante também, porque ela é representada por símbolos e cores presentes no mapa. Ela vai me trazer diversas informações sobre aquele mapa. Existem alguns símbolos, algumas cores que elas são clássicas, que elas são utilizadas aí no mundo todo. Por exemplo, um avião. O avião representa um aeroporto. A cor azul, ela representa curso de água, ela representa um lago, ela representa um mar. A cor verde, ela vai representar ali a vegetação. Então, é muito importante a gente fazer a leitura da legenda. Aqui tem um exemplo de legenda, ó. Então, se eu analisar essa legenda, né, num mapa, eu vou saber o que tem naquele mapa, né? A escola, ele está representado por um símbolo. Igreja evangélica, igreja católica. Então, olha quanta informação. Bar, campo de futebol,
Qual que é a forma de abastecimento de água daquela região? É por poços, olho d'água, né? Então aqui, olha, as plantações, produção, hortaliça, bovinos, tatu, mel. Então, essa legenda ela vai me trazer as informações da região ali que eu estou estudando através do mapa. E agora nós vamos para o nosso segundo quiz, presta atenção. Analisando o mapa aqui. Qual elemento do mapa apresenta-se em forma de ícone, cores, áreas, símbolos, entre outras formas de representação? Agora a atividade é com vocês. E aí, pessoal, vamos ver quem acertou? Vamos lá, então, né? Então, a pergunta era, qual elemento do mapa apresenta-se em forma de ícones, de cores, de símbolos, de áreas, né? Entre outras formas de representação. Então, aqui tinha até alguns exemplos, né, dos elementos. Então, vamos ver o que vocês responderam aí. Quem respondeu a legenda está de parabéns, né? É ela que vai ser representada ali através das cores, através dos símbolos, através dos ícones. Parabéns para quem acertou. Então, vamos continuando a nossa aula. A orientação cartográfica, presta atenção, ela indica os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, que são necessários para que o leitor tenha uma correta noção da posição relativa da área indicada no mapa. Geralmente, nos mapas, elas são representadas por uma seta apontando para o norte, esse símbolo aqui, né, que mostra o norte, ou em outras vezes ela é representada ali pela rosa dos ventos, que é este símbolo aqui, a rosa dos ventos. Bom? Escala, tá? A escala, ela é uma proporção matemática entre a área real, a paisagem real, né, e a sua respectiva representação cartográfica. Então, nós temos dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Então, vamos ver a diferença entre cada uma. A escala numérica, eu vou ter o número 1, padrão, 2 pontinhos e um outro número aqui. Nesse caso, 500 mil. Então, como é que eu leio? 1 para 500 mil. Ou seja, 1 centímetro no meu mapa equivale a 500 mil centímetros na paisagem real. Isso significa que no mapa, a realidade, né, a paisagem, ela foi reduzida 500 mil vezes, para que coubesse ali numa folha, num espaço, para que a gente pudesse estudar. Escala gráfica, né? Então, olhem a diferença, numérica, gráfica, né, representadas por gráfico. Como que eu vou ler essa escala? 1 centímetro no mapa, aqui nós temos 1 centímetro, equivale a 5 quilômetros. 2 centímetros, 10 quilômetros. Então, eu sei que no meu mapa, né, cada 1 centímetro equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros equivale a 10 quilômetros, 3 centímetros, 15 quilômetros, ok? Projeção cartográfica. A projeção cartográfica, geralmente indicada no mapa pelo seu nome, é a forma ou a base cartográfica que o autor do mapa utilizou para representar uma parte da Terra,
que é aproximadamente esférica, em um plano, né? Assim, o autor deve sempre escolher o tipo de projeção cartográfica que menos prejudica o seu trabalho. Então, quais são as projeções? Vamos ver. Nós temos aqui, se o autor ele quer representar, né, o espaço geográfico dessa forma aqui, o ideal é ele utilizar uma projeção cilíndrica, que vai abranger todo o espaço. Se o autor quer representar uma área ali de latitude média, o ideal é ele usar uma projeção cônica. Dessa forma, né, eu vou estar visualizando melhor, né, dando um enfoque nessa área aqui. Se ele quer mostrar, estudar ali no seu mapa, né, construir o seu mapa com uma área dos extremos, dos polos, então o melhor é uma projeção plana, que daí eu vou visualizar melhor essa área e fica dessa forma assim, ok? Fonte. Indica a origem de dados apresentados no mapa e a data que se refere. Então, eu sempre vou ter uma fonte, né, uma origem. No caso aqui, malhas digitais do IBGE. Então, eu sei que, né, tudo que está sendo representado nesse meu mapa, a fonte são malhas digitais do IBGE. E agora nós vamos para mais um quiz. Presta atenção. 3. Relacione os elementos do mapa às suas respectivas definições. Temos 1 para título, 2 escala, 3 legenda e 4 orientação. Primeiro lá, relação matemática entre o espaço real e a representação do mapa. De quem que eu estou falando, ok? Segundo, indica a direção e a localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Terceiro, indica o tema que será retratado no mapa. Quarto, representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, vamos ver quem acertou a atividade? Vamos lá, né? Então, a gente tinha que relacionar os elementos do mapa às suas definições. Então, vamos lá. A primeira aqui, relação matemática entre o espaço real e a representação no mapa. Nós estamos falando de quem? Da escala, ok? 2, segunda, indica a direção e localização por meio da rosa dos ventos ou de um elemento que indica o norte. Estamos falando de quem? Da orientação. Próximo, indica o tema que será retratado no mapa. De quem eu estou falando?
Do título. E por último, representa o significado dos símbolos que aparecem no mapa. Estou falando de quem? Da legenda. Então, a ordem correta, 2, 4, 1, 3. Para você que acertou, parabéns! E agora, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos elaborar um croquis da nossa escola, ok? O que é um croquis? É uma representação esquemática bidimensional que aborda fatos espaciais de maior relevância. Quando a gente for fazer esse croquis, nós não vamos confeccioná-lo como um mapa, tá? O meu croquis, ele não precisa ter uma escala. O nosso croquis ali, no caso, ele não precisa ter uma legenda. O que é importante? Que os elementos da minha escola, o pátio, a quadra, as salas de aula, a biblioteca, elas sejam especificadas, elas estejam ali representadas no croquis, né? De forma organizada. Mas a gente não precisa fazer exatamente, né, como ele é. Eu vou fazer uma representação, tá? A sala de aula você vai fazer uma representação dela, o pátio uma representação dela, ok? Então vamos lá, agora é a hora de vocês elaborarem o croquis de vocês. Então, pessoal, fizeram o desenho de vocês? É importante que depois de feito esse croquis, vocês encaminhem para o professor de vocês, tá? Então, vamos ver o meu, né? O que tem aqui na minha escola? Na minha escola tem uma quadra, então eu representei uma quadra. Na minha escola tem um estacionamento com uma passagem ali, então eu representei, né? O espaço ali onde fica a biblioteca, onde fica a sala do diretor, as pedagogas, as salas de aula. Na minha escola também eu vou ter ali uma espécie de uma pracinha com algumas árvores, uns banquinhos. É uma escola aí bem legal, é escola demais, tá bom? Então, vocês tinham que colocar os elementos da escola de vocês. Parabéns para quem fez essa atividade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Onde nós podemos compreender a importância dos mapas, né? Que ele é um meio de representação do espaço geográfico, que o ser humano, ele sempre, né? Ele utilizou dessa ferramenta. Eu espero que vocês tenham aprendido. Até mais!